Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas. Antes de tudo eu quero lembrar a você uma coisinha. Como o YouTube trabalha dentro dessa sistemática, dessa metodologia, eu peço para você que primeiro curta o vídeo, logo depois se inscreva no canal, aciona lá aquele sininho para que a gente possa continuar crescendo na conversa sobre literatura. Tá legal, como eu sempre digo, tá legal, estamos crescendo devagarinho e esse devagarinho é muito bom porque quem entra gosta e quem acaba gostando fica, né? Então hoje nós vamos estar falando, gente, que coisa legal hoje ter tido esta semana, se eu não estou enganado, a quinta releitura para mim da grande obra do Frank Monar, Os Meninos da Rua Paulo. Gente, é um livro escrito em 1907. O Frank Monar, ou então o Francisco Moleiro, se vocês quiserem traduzir para o português, ou então o Frank Neumann, que era um judeu. Ele vai viver uma Budapeste, uma cidade que é a capital da Hungria hoje, mas dentro do Império Austro-Húngaro. E ele vai viver aquele movimento final do século XIX no seu romance, ainda que ele tenha editado esse livro em 1907, também logo no início do século XX. E há algumas coisas interessantes no Monar, porque ele, apesar de ter escrito esse livro, de que para muitos tem um selo infanto-juvenil, gente, essa obra ela nos serve para os dias de hoje porque ela tem uma carga romântica. E quando eu digo romântica, eu digo dentro de uma escola do romantismo tão forte e ao mesmo tempo tantos elementos de idealismo e estoicismo que fazem com que todos os seus personagens, mesmo aqueles que são tidos como personagens negativos, eles sejam um exemplo de conduta, seja quando acertam, seja quando erram, e traz também a realidade das cidades que agora cada vez mais se perde diante do mundo digital. Eu, por exemplo, na década de 70, 80 vivi isso, quer dizer, os terrenos baldios que a gente jogava a nossa pelada, soltava o nosso balão, jogava taco, inclusive esse jogo de taco, de alguma forma ele é referenciado aqui com os Meninos da Rua Paulo ali no seu Grunde, né? Todos aqueles ambientes da relação junto com os professores, os aspectos voltados às bagunças de meninos da idade de 12 a 16 anos, os sonhos, mas principalmente o Monar, ele faz um desenho desses garotos baseado em toda uma cultura imperial de época, já que a Hungria fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? E não fazia parte de uma forma muito agradável. Quem quer um pouquinho desse ambiente que o Frank Monar tenta mostrar ali sobre a Hungria, existe uma série de filmes na década de 50 e 60 chamada Sissi, a Imperatriz Sissi. E ali mostra justamente essa relação que houve quando do Império Austro-Húngaro, a Áustria, muito maior do que é hoje, anexando parte, toda a Hungria, mas tendo uma interferência muito forte na Sérvia e por todos aqueles cantos ali do interior da Europa, e que em 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e da sua esposa, ali se instala a Primeira Grande Guerra Mundial. Logo depois, em 1918 para 19, quando termina a Segunda Guerra Mundial, é dissolvida o Império Austro-Húngaro e aí a Hungria passa a ter uma vida, entre aspas, independente. Por quê? Desde o período da Idade Média, quando a Hungria, de certa forma, não é essa Hungria, mas a Hungria, de certa forma, era um condado, uma nação independente, o que você vê na história húngara é sempre lutas de invasões e possessões. Ela vai ficar na mão do Império Turco-Otomano entre metade do século XVI e final do século XVII, tem uma certa independência. Depois vem o Império Austro-Húngaro. Quando o Império Austro-Húngaro, na Segunda Guerra Mundial, ele é dissolvido, começa a existir as influências do nazismo, e quando da Segunda Guerra Mundial Hitler se dirige para a Hungria, as questões dos húngaros terem também no seu interior uma grande gama de judeus, inclusive Frank Monar era judeu,
ele vai ter que fugir da Hungria em 1935 ou 36 e vai para os Estados Unidos, porque se ali ficasse, obviamente, seria pego pelos nazistas e poderia pagar até com a sua própria vida. Aí depois, quando a Hungria consegue, na Segunda Guerra Mundial, ser liberta dos tentáculos do nazismo, você vem a União Soviética, que acaba ali na cortina de ferro, dominando todos aqueles estados ao norte, ao norte e o leste europeu, e aí ela continuou vivendo de novo sobre influências de estrangeiros. A Hungria, de certa forma, só vai conseguir uma certa independência a partir da década de 90, e se enganado não estou, ela já participa da OTAN e faz parte também da comunidade europeia. O que quer dizer o seguinte: a Hungria sempre teve sob si potentados maiores dominando ela, e o Frank Monat vai viver essa história, porque ele mesmo, através dos Meninos da Rua Paulo, ele vai escrever as ideias, por exemplo, do Boca, que é o chefe do grupo da Rua Paulo, quando ele olha para o ground e chama o ground de império. Daí você ter um certo romantismo e um certo estoicismo. Uma outra coisa que eu queria deixar claro é esta obra da Kozak Naif, que foi traduzido por alguém que é especialista. Paulo Ronay também era um húngaro que fugiu da Hungria em 1941 para 42 com um visto da Embaixada Brasileira, e esse visto se deu muito por uma grande obra literária que ele escreveu, que foi a Antologia da Língua Portuguesa. O Paulo Ronay, ele, quando aqui para o Brasil veio, ele acabou tendo uma prodigiosa ação e um grande trabalho no campo literário. O Aurélio Buarque era seu amigo, inclusive é o Aurélio que faz a revisão do livro do Paulo Ronay. Ele tem contatos com Drummond, vai estar muito perto de vários autores de época e era bastante respeitado e um tradutor excelentíssimo, né? Ele vai escrever, por exemplo, com o Aurélio Buarque, a Antologia dos Contos Universais, 10 volumes enormes. Se você tiver algum interesse em buscar a história do Paulo Ronay, vale a pena você estudar esse cara, e como ele, assim como o Otto Maria Carpo, foram heranças que recebemos de cultura oriundas da Europa, justamente por conta do frisson das guerras que por lá estiveram. Uma questão também muito legal com relação ao Frank Monat é que ele vai ser um enviado para a Primeira Guerra Mundial. Então ele vai trazer as notícias dos frontes, de como estavam andando a guerra, como isso estava sendo projetado, e acaba depois disso, obviamente, carregando cada vez mais os sentimentos que ele já tinha quando escreveu Os Meninos da Rua Paulo. Os húngaros, ou a Europa de época, foram obrigados a observar, desde o período napoleônico, e poderia ir até antes, mas eu trago desde o período napoleônico, as lutas que muito bem são descritas em Guerra e Paz, do Tolstói, a harmonia inserida numa certa regra e de honra para a luta, o respeito ao inimigo, ainda que seja este inimigo vencido. E é daí que talvez o Monat tenha trazido toda essa ideia estoica, porque os dois grupos, tanto o grupo do Ground quanto o grupo da ilha, que serão os garotos de um outro império que ficava no Jardim Botânico da cidade, todos os dois eles são oponentes, mas são oponentes que respeitam valores, mesmo que estejam esses valores dentro ou sendo efetuados ou tendo como representação um inimigo. Então, se eu tivesse que escolher alguns nomes principais do livro, obviamente o Boca, o Chico Artes, que era o líder dos rapazes da ilha. Você tem o Geb, que vai ser um exemplo interessante a ser analisado dentro do livro, pena que eu não posso falar muito, e o Nemetschek. O Nemetschek, para que você que não leu este livro aqui, O Poder do Mito, do Joseph Campbell, o Nemetschek é justamente o exemplo maior
da jornada do herói. Ele é um soldado raso em meio aos garotos, onde todos dentro daquele grupo têm uma formação militar ou agem como assim fosse. Existe elos transversais na relação deles, porque ao mesmo tempo que ali você tem uma hierarquia militar, e o Boca é o presidente general e os outros são tenentes ou lugar-tenente, e só o Nemetchek é um soldado raso, ou seja, ele é aquele que é obrigado a fazer continência a todos e respeitar e ouvir a ordem de todos. Você também tem todos eles se reunindo na escola, onde ali são todos alunos, que vivem as realidades dos alunos, as dificuldades dos alunos. Ainda existe aí como um elemento, digamos assim, aristocrático, né? Como se desse uma ideia aristocrática das relações, o tal Clube do Betume, onde parte desses garotos também fazem coro deste clube, que é uma espécie de clube aristocrático mesmo, de discussões e de debates, muitos deles volúveis, e que é uma forma talvez do Molnay, contrariando tudo aquilo que se esperava, demonstrar como há uma certa distonia, há uma certa, um certo vazio nas relações aristocráticas de época, e como não se dá muito valor nos elementos mais dignos da vida, e como, por conta disso, as considerações dessas reuniões lá do grupo do Betume são reuniões que decidem por pontos irrisórios, que não têm nenhuma validade, tá certo? Bom, tudo começa, o choque entre esses dois grupos se dá primeiro porque dois partisans, dois caras que são ligados ao grupo da ilha, roubam a bandeira do pessoal da Rua Paulo, e depois, com o Nemetchek e outros meninos, eles promulgam o Einstein, quer dizer, o impedimento, a invasão, e tomam as bolas de gude dos garotos. Aquilo ali torna-se então uma declaração de guerra, onde cada um dos dois grupos se preparam para o embate. Fato é que o pessoal da ilha, e aí você entra a questão da infância, não tinha como jogar o taco, a partida que o pessoal da Rua Paulo jogava no seu terreno baldio. E aí você vai ter toda uma direção do embate de dois impérios e as futilidades que se dão por meio das guerras. Porque para o leitor que coloque um pouquinho de razão nesse processo, o que se vê ali é a possibilidade de um acordo e todos eles brincarem no mesmo lugar e serem amigos, mas não é isso que acontece. Aliás, houve na cidade de Budapeste, e quando eu digo Budapeste, porque são duas cidades, tá gente? A cidade de Buda é uma cidade realmente mais fortalecida, que fica no alto da região, é cortada pelo rio Danúbio, e a ponte que vai ligar Peste, que é a outra cidade, que era um povoado e mais plano. Esse pessoal da rua Paulo, eles ficavam nessa região mais empobrecida. Há muito tempo atrás eu vi uma reportagem com o Renato Russo, e agora me fugiu o nome da música. Ele criou uma música em homenagem a esse livro. Eu vou colocar aqui embaixo para que vocês possam ver qual é o nome da música e até para vocês poderem ouvi-la. O que você tem num contexto é toda uma crise de mudança da cidade, que eu não posso dizer que mudanças são essas, mas o vigor da Revolução Industrial começa a crescer cada vez mais. As indústrias começam a ser mais efetivas, a questão muito voltada ao artífice começa a perder para as construções de grandes maquinários, e também do crescimento mesmo da cidade, do crescimento populacional, e com isso as dimensões da cidade tomando um outro rumo. Queria falar um pouco sobre Nemetchek. Nemetchek aliás, uma coisa muito interessante. A língua russa, em geral, a mágia, ela tem uma estrutura tão difícil que ela acabou sendo uma espécie de fronteira cultural da Hungria para os países próximos a ela, seja a Alemanha, seja a própria Sérvia, sejam os eslavos, sejam os tchecos um pouquinho mais distantes, mas a Hungria criou dentro do seu vocabulário, dentro da sua cultura linguística, elementos muito complicados mesmo para que você pudesse penetrá-lo. Tanto que, por exemplo, Nemetchek,
tem o CIS. O CIS, em todo o rito da história, ele deve ser lido como TH. Nesta obra aqui do Paulo Ronay, ele faz questão de deixar claro muitas dessas dicas na hora que você for ler. Inclusive, você não está com um conteúdo literário fácil, existem palavras aqui bem rebuscadas, mas que ele ajuda bastante, então você não vai ter muita dificuldade em poder estar ligado a este livro. Inclusive, sugiro que você leia tanto o prefácio quanto o pós-fácio. O prefácio dessa obra é do próprio Paulo Ronay, e Paulo Ronay foi um leitor assíduo do Frank Monnat. Frank Monnat, ele vai trazer muito contexto cultural. Por exemplo, a peça literária dele, Lilium, que já que ele era um dramaturgo, ela vai para o teatro e depois ela vai ser filmada por ninguém, nada mais, nada menos do que o Fritz Lang, em 1939. O Frank Monnat, ele foi reconhecido no mundo todo, né? Ele vai morrer, se eu não estou enganado, em 1952, mas deixou uma obra muito vasta e muito respeitada em todo o mundo. Deixando claro, ele é um húngaro, o que é mais difícil ainda, porque escrever em húngaro, como eu falei, dentro daquele espaço literário e cultural que ele possuía, não era uma língua muito fácil de ser trabalhada, como por exemplo o próprio francês, o inglês e o nosso português também tinha uma penetração literária maior, tá certo? Mas voltando aqui ao Nemetschek, o Nemetschek é justamente a representação da pessoa que tem em si todos os elementos palpáveis de uma boa ética de vida: lealdade, entrega, humildade, força, coragem. Ele é talvez para mim o personagem principal, mas que também tem os seus espelhos em boca. Em contrapartida, o Gereb, que é um aristocrata no meio dos pobres, ele é justamente a antítese disso. E esta efervescência relacional entre o grupo nos serve como uma constante mesmo, uma constante indicação do que é leal, do que é correto e do que é errado. Por isso a questão do estoica. Naquele período você tem algumas obras sendo lançadas, e eu acho que para lá para a década de 20 ou 30, O Último dos Moicanos, que é um livro que depois veio para o cinema, mas que ele tem uma forte presença desse ambiente que o Frank Monnat tenta nos mostrar. Então todo esse processo da jornada do herói, que ela é representada dentro desse livro, ela tem um cunho que para os dias de hoje eu acho importantíssimo. Se você pudesse me permitir lhe indicar, eu primeiro leria esse livro. Você que já tem 40, 50 anos, leia esse livro. Vocês mais novos, leiam esse livro. Eu tive com esse livro nas mãos, eu acho que eu li esse livro com 14 anos. Ele era o Daí de Ouro, se não estou enganado. E agora, a Cia das Letras, agora há pouco tempo, fez uma espécie de HQ dessa obra. Se você conseguir achar esse livro pela Kozak Naif, só a capa do livro já vale tudo. Afinada Kozak Naif, vale a pena você ter essa obra em mãos aqui, dessa editora. Mas também na Companhia das Letras, se não estou enganado, o tradutor, a tradução do Paulo Ronay, todos respeitaram essa iconicidade desse cara, tá certo? Quando você tiver lido isso, se você tem neto, se você tem filhos, senta com eles e leia esse livro com eles. Eu acho que um grandes legados que essa obra nos deixa é a possibilidade de mostrar aos nossos filhos, nossos netos, nossos amados, nossos queridos e a nós mesmos, que há a possibilidade da humanidade atuar na sua vida com dignidade. Nemetschek é um exemplo muito claro sobre isso, a ponto de ter o respeito não só dos meninos da Rua Paulo, como dos garotos da ilha. E há uma parte final do livro que para mim é belíssima. Logo as últimas frases do livro, ela se coloca assim: Boca fitava com gravidade a própria carteira, e na sua alma de menino pela primeira vez vislumbrou uma vaga ideia do que é afinal a vida.
E o que é a vida na visão de Ferenc Monar? Da qual todos somos os soldados e os servidores, ora tristes, ora alegres. Uma obra belíssima, uma obra cheia de pulsar. A gente desconfia que o próprio Monar vivenciou esses meninos da Rua Paulo e talvez tenha sido até um dos garotos da Rua Paulo, porque em alguns momentos ele se trai na grafia, se colocando dentro do tema. Mas que, olha, se você nunca leu Os Meninos da Rua Paulo, desvista-se da arrogância da maturidade, mergulhe nessa obra, que eu não tenho dúvida, você vai se emocionar e você vai ser invadido por um grande tema e por um grande ambiente ético e ao mesmo tempo de liberdade, tá certo? Não deixe de curtir o canal, participa conosco. Para a próxima semana eu vou trazer, vai ser o livro do mês de fevereiro, eu vou trazer um dos autores nacionais que eu mais amo. A gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso querido Érico Veríssimo e o seu Incidente Antares, uma obra maravilhosa e ao mesmo tempo já ensejando o que a gente vai falar em fevereiro. Curta o canal, participe, eu sei, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós podemos, em meio tempos difíceis que nós estamos vivendo, viver com a liberdade necessária que está aqui dentro, que é muito maior do que a que está lá fora, tá certo? Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas e, por favor, curta, se inscreva, compartilhe, você vai ajudar o canal a crescer. Até mais, até logo!